Primeiro auditório. Vim para cá em 65, porque tinha, Brasília na época era vamos dizer, uma aventura, porque não tinha nada. Falava-se muito em voltar para o Rio, que tinha sido um absurdo que o Juscelino tinha feito, investido uma quantidade enorme de dinheiro, perdido no meio do deserto. Eu vim mais ou menos fugindo do Ceará, porque eu tinha sido preso lá e tinha perdido, eu tinha bolsa de iniciação científica, perdi, e apareceu a oportunidade de vir para cá para dar aula no colégio da universidade. Eu não tinha o curso de Química ainda, estava começando, mas eu tinha feito um curso, era Chemical Bound Approach, que era de um livro lançado no programa americano, e fui dar aula no colégio e matriculei na universidade para continuar o curso de Química. O chefe, o diretor do Instituto de Química era o professor Otto Gottlieb. O Gottlieb. Era o diretor. Nós éramos os únicos alunos, os primeiros e os únicos naquele momento. E estava montando o laboratório de Química no SG11, estava sendo montado. Eu e o Robertinho, a Fran, fomos ajudar a montar o laboratório, fazer as grades do laboratório. E estava se instalando. Quando foi em outubro, aconteceu a destruição da universidade com aquela estrutura. O exército invadiu a universidade, prenderam professores, e os outros professores resolveram protestar. E fizeram, primeiro uma assembleia, e tinha uma turma mais à esquerda que queria fazer uma greve. E tinha esses professores pesquisadores que têm horror à política, que queriam fazer o pedido de demissão coletiva. Achavam que o governo, com aquilo, ia voltar atrás, parar de agredir a universidade. Mas foi um grande engano, porque pediram demissão e o governo aceitou as demissões. E foram 79% dos professores saíram. Era diretor da Química um sujeito chamado Lisboa. Um aluno perguntou: professor, o que é que tem entre o elétron e o núcleo? Aí disse que ele parou para pensar e falou: esse era o professor. Mas aí em seguida eles foram atrás de gente mais competente e eles trouxeram o Maharaj, Jasvanrai Maharaj. Você sabe quem é? Sei. Aí com o Maharaj veio a turma do Maharaj. Sabe, eu vim de Belo Horizonte, fiz a UMG, a Química. Um dia chegou o Maharaj com o professor Varton, lá em casa, em Belo Horizonte. O Varton é da Biologia, da UNB, aposentado também. E falaram: Antônio, vamos para Brasília? Não havia ainda minhocão na UNB. Ficávamos lá em cima, na entrada da UNB, tinha um Banco do Brasil ali também, 2 candangos ali do lado, chamava SG11, compartilhávamos com o pessoal da engenharia.
Em 62, a Química iniciou os primeiros passos como instituto. E então aquele período inicial já estava começando a Química, em 68. Antes tinha Química, mas só para outros cursos, para cursos de ciências. Não havia ainda formação de químico. E aí foi um segundo período, porque uma retomada da química, mas sob a direção do Maharaj. Os militares que assumiram o poder tinham um receio muito grande, né, da universidade aqui próximo do poder, então eles estavam interferindo muito na universidade. E entrou o capitão de mar e guerra, né, o Azevedo, que deu uma tonalidade muito dura ali, né? O Azevedo tinha um controle muito grande, né, da universidade, né? Por exemplo, contam, né, que ele, por exemplo, pegava o telefone e ligava para um professor, o chefe ou um outro professor, chama esse professor aqui que eu quero ter uma conversa com ele. Ah, o professor não está. Pronto, isso era motivo suficiente para ser demitido. Ele teve uma fase, verdade seja dita, uma fase positiva, tentando formar todo mundo. Porque naquela época não tinha ninguém formado. Nem mestrado, nem doutorado. A gente era a meninada ali, né? Então, quando eu aqui cheguei, a Química era um departamento, né? Então, pelo que me consta, a universidade foi criada já nos moldes modernos dos institutos, né? Tanto que o prédio ICC era o Instituto Central de Ciências e deveria agregar, né, acomodar os cursos da área de ciências, química, física, matemática, biologia, né? Aí, na reforma universitária, né, então os institutos, né, foram transformados em departamentos e agregados agora em institutos. O instituto, então, agregava um conjunto de departamentos. E aí uma coisa que eu queria insistir, que eu vivi na pele e reconheço a importância, foi a contribuição da Unesco. A Unesco foi chamada para participar do projeto, tinha 3 vertentes. O professor pesquisador que vinha, pegava um counterpart, um professor recente que sabia nada, né? Acabava de formar. E trazia os equipamentos da área dele. No Minhocão, começou um pouco assim, finalmente terminando alguma coisa e tal, mas foi muito bom para as salas de aula, né? Os laboratórios muito bons, com exceção, porque lá é projeto Niemeyer, então os laboratórios estavam no subsolo, tivemos que abrir janela, mas não tinha janela, uma coisa impressionante, né? Eu nunca vi os alunos da UNB estudarem tanto
enquanto estudava naquela época. A biblioteca funcionava 24 horas por dia. E eu era jovem, solteiro, então de vez em quando eu ficava aqui até de madrugada, arrumei até uma namorada, eu passava na biblioteca, aí a gente saía para beber de madrugada, entendeu? Então era um outro ambiente, né? Muito diferente. Então, quando eu cheguei aqui, em 69, o departamento tinha um único curso, que era o curso de Química, com 2 habilitações, o bacharelado e a licenciatura, né? Então, eram habilitações de um mesmo curso. Eu fui coordenador da pós-graduação, não fui chefe de departamento. Tá. Fui diretor do instituto, do geral. Tá. E sabe quais eram os melhores cursos de pós-graduação na UNB? Geociências, psicologia, física, extraordinário. Eu peguei o programa dos 3 e fundi no da Química. Só mestrado primeiro, tenho quase certeza. Tá. O Jurandir foi o primeiro mestrando meu que publicou, escreveu a tese em computador. Acho que da UNB. Primeira vez que ele andou de avião, eu falo assim, ele fala que é mentira. Ele foi para a França, para Toulouse, de avião. Teve a Denise, que trabalhou com a gente também, mandamos ela para os Estados Unidos. Ela estava grávida, fez o doutorado em gravidez e o orientador dela, que às vezes eles me mandavam o relatório e eu levava para o CNPq, né? Qualquer coisa assim. E ele falou, ele tinha mais de 100 orientandos de doutorado. Ele falou, está entre as 10 melhores alunas meu doutorado. Então são coisas que vão enriquecendo e a gente fica satisfeito, né? E nesse ano, 98, foi criado o Instituto de Química. A professora Inês se tornou, né, a primeira diretora do Instituto e defendeu, né, muito, né, a construção, né, do prédio da Química. Enfim, ela começa a partir como prédio um monte de tijolo. Os tijolos fundamentais que idealizaram a construção do prédio foram fatos. Então, no final da década de 80, 90, existia um grande movimento dos departamentos já para tornarem, né, independentes. Essa decisão foi do Lauro como reitor. A Química e Biologia já não conseguem mais, sabe, abrigar seus espaços acadêmicos aqui dentro, nessas áreas completamente, sabe, desapropriadas, não apropriadas, né? Mas também existia um movimento de expansão, né, da infraestrutura física, né, porque o ICC não acomodava muitas coisas, a gente não podia fazer instalação de equipamentos, né, não tinha saída de emergência, então a questão de segurança foi fundamental. Ele ocupava toda a ala sul do lado B do Minhocão, né, o lado A é a psicologia até hoje, né? E nós tínhamos um problema sério lá, principalmente insalubridade. O próprio professor Govan, meu amor, ele chegou pela manhã no laboratório dele e me mostrou o rastro de fogo que partia do teto, chegou até 15 centímetros de um cilindro de oxigênio no laboratório dele. Ele falou, não, e o incêndio acabou há pouco, ainda sentiu o calor. Eu só sei que eu tirei essa foto e usei ela depois, porque essas coisas você tem que documentar, não tem jeito. E tudo isso me assustava demais. Colocava isso nas reuniões. O sistema de exaustão nosso de gás era perto de pia ali, de resíduo químico contaminante, péssimo. Sabe? Então foram palavras-chave que eu falo, fatos. São fatos que eu registrei, depois que eu usei como fato político. Se o pessoal me perguntar, cadê o processo para a criação do prédio novo? Não tem. Foi uma constatação do reitor, que era químico. Somente, né, progrediu essa ideia em relação ao Instituto de Biologia e Instituto de Química. Da Química com arquitetura fantástica, que eu acompanhei toda ela, com o Érico na época, que era o reitor, e com o pessoal da arquitetura, uma equipe fantástica. E aí a gente pedia um prédio bastante bonito, bastante poroso, para tirar a gente daquele trauma, sabe, daqueles espaços fechados, sabe, cheio de coisa perigosa, né?
Então eu fiquei fazendo o elo entre o Instituto de Química, os docentes e o então CEPLAN, que foi quem fez o projeto do Instituto de Química. Então nós tínhamos reuniões periódicas para discutir detalhes, como, por exemplo, por que hoje o Instituto de Química tem duas paredes, entre aspas, né? Ele tem uma parede que é essa interna nossa, que é metade da parede, metade é alvenaria, metade são janelas, porque a ideia é podermos abrir as janelas dos laboratórios, propiciar então ventilação, mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, expunha os laboratórios à questão de segurança. Então veio a ideia de colocar uma outra parede na forma de combogó, mas essa parede também não podia impedir a circulação de ar. Então daí a ideia de combogó. Tem duas funções, né? Todo mundo acha esses jardins maravilhosos, o que eu também acho maravilhoso. São lindos, mas eles têm duas funções. Uma função estética e a outra função é, durante o período de seca, e a ideia é que essas plantas retenham umidade dentro do Instituto de Química. Embora exija até um pouco de crítica, chove dentro do Instituto de Química, o que eu concordo. Mas se fechasse todo o Instituto de Química, não seria possível haver a ventilação dentro do prédio e ao mesmo tempo receber água natural. A outra característica desse prédio também, que foi muito discutido, é que tivesse algum tipo de conexão com o minhocão. O prédio do Instituto de Química é um pedaço do minhocão. Ele tem duas alas, a ala A, a ala B. Se vocês forem lá no minhocão, até hoje tem as esperas em concreto, que era para receber o telhado, esse tipo de telhado. Só que o minhocão nunca foi terminado, ele está inacabado. E se vocês observarem, entre as duas alas tem os jardins, aqui estão os jardins. Esse prédio é uma continuação do minhocão. É só falar que tudo isso não foi iniciativa minha. Você não tem condições de fazer muita coisa se não for resultado de decisões colegiadas. E agradecer aqueles que foram os pilares, nunca esquecer, né, de agradecer aqueles que passaram por lá. E foi realmente lutas políticas, a criação do Instituto, o prédio novo, a abertura de novas áreas, isso foi, junto aos conselhos superiores, foi muita conquista. Mas assim, é tudo isso para dizer que foi um conjunto de professores, que a partir do momento que você é otimista, você cria, né, uma legião de otimistas também que vão te ajudando a tocar as coisas para frente. Quer dizer, não foram decisões, sabe, assim, autocráticas, não foram mesmo, foram decisões colegiadas. E eu acho que o Instituto está bem, eu faz um tempinho que eu não vou lá, devo voltar em breve. Eu prestei o concurso em janeiro de 2002 e em março de 2002 eu já comecei o posto aqui no Instituto. Aí depois que eu retornei, né, do pós-doutorado, em 2 anos, né, eu acabei sem pretensão nenhuma sendo vice-diretor do Instituto, né, quando o professor Jurandir foi diretor. Aí foram 2 mandatos, né, início de 2018, eu acabei, então, tomando coragem de me candidatar para assumir a direção. Eu tive a oportunidade, né, de atuar aqui no Instituto, acho que foi um período bom, né, considero que a gente teve algumas evoluções, né, realmente o campus está muito bonito. E o Instituto também está, né? Modéstia à parte, mas o Instituto também, né, pôde ser muito bem cuidado nesse período. A gente pôde direcionar e fazer muitas melhorias aqui dentro do nosso prédio, que, afinal de contas, né, já não é novo, né? Já está aí com seus 12 anos, né, de uso. Deixa eu ver. Falar sobre a trajetória aqui no Instituto de Química. Bom, eu tenho 12 anos no Instituto de Química. Ingressei no ano de 2010, quando, logo depois que transferiu o Instituto de Química do ICC para o prédio novo, né? Eu sou secretária da direção. Quando eu ingressei aqui no Instituto, não tinha esse corpo técnico todo que tem hoje.
Hoje nós estamos com aproximadamente 40 e poucos, mais de 40 servidores técnicos no Instituto. Eu sinto que quando eu ingressei ele era muito precário, muito difícil para a gente poder atender todas as demandas. E aí hoje a gente, graças a Deus, temos um quadro que eu considero que é um dos melhores quadros dentro da Universidade de Brasília. São pessoas muito, como eu digo, acolhedoras, atenciosas. Eu acho que são pessoas comprometidas também com o trabalho. E eu sou muito feliz aqui no Instituto, né? Ao longo desses anos, eu venho trabalhar feliz, eu gosto de estar aqui, gosto das pessoas e acho que é isso. Então, assim... Eu entrei no Instituto de Química, né, com 38 anos, em 1984. Aí, porque eu fui procurar um emprego, né? Aí, lá a empresa me botou para aqui, para a UNB, né? Aí, quando eu cheguei, né? Era lá no Minhocão, aí o encarregado falou para mim: Francisca, você vai ficar no Instituto de Química, porque nenhum funcionário da limpeza dá certo. Aí saiu firma, entra firma, e eu vou ficando. E o pessoal, Francisco, tu vai aposentar no Instituto. Eu digo, se a empresa não mandar eu ir embora, eu fico, né? Porque eu não vou pedir conta. Então eu fiz a proposta de criação do grupo PET Química. Impressionante. Então os alunos eram muito dedicados, né? Nossa Senhora, e todos tinham que fazer iniciação científica, trabalhar no laboratório, tinham que fazer seminários contando o que eles estavam aprendendo na pesquisa. Então, é um programa de educação tutorial. O que isso significa? Que todos os dias vai ter um tutor, vai ter uma equipe que vai te dar suporte. Vai estar ali sendo como um monitor de uma disciplina, mas no caso não é só de uma disciplina, é de tudo. Às vezes até de coisas simples, sobre como você fala com uma pessoa, como você faz um convite, qual a postura que você tem que assumir ao falar com um professor universitário, com um decano, como escrever uma carta para o decano, e quais são os órgãos da Universidade de Brasília, como representar o corpo discente. Não, eu não digo que esse é o papel do PET, formar acadêmicos, não é. Mas o PET tradicionalmente formou acadêmicos. Por exemplo, aqui no Instituto de Química, além de mim, tem o professor Wender, ex-petiano. Os alunos são formados de certa forma que não somente você está pronto para a academia, mas como você está pronto para o mundo. A minha experiência no curso de Química. Mas porque o curso de Química não é um curso fácil, né? É um curso que, devido à própria natureza, é um curso muito duro. Acaba que, se você não tem um acolhimento de um grupo, se não tem um acolhimento social, você se sente meio naturalmente excluído, porque você só vai para as aulas, assiste as disciplinas, é um assunto muito difícil, e se você não tiver contato com as pessoas, você pode se desinteressar, pode até optar por mudar de curso e ir embora. O CAEC, ele, como todo centro acadêmico, ele é um braço do movimento estudantil, né? Então ele representa politicamente os estudantes. Além disso, ele é responsável por promover ações de integração entre os estudantes, né? Desde o calouro até os formandos. Além de tudo isso, o CAEC ele também promove atividades extracurriculares, né? Já fizemos palestras, a gente também promove as assembleias para a gente escutar as reivindicações dos nossos estudantes. E eventos comemorativos também, já fizemos churrasco, festival de picolé. É um momento ali de descontração para o pessoal se conhecer. E eu acredito que esse é um papel também muito importante do centro acadêmico, que é você receber as demandas dos estudantes e passar essas demandas para instâncias superiores, né? Então a gente sempre recebeu as reclamações de turmas dos estudantes e passava isso adiante para que fosse resolvido da melhor maneira possível, né? Da forma mais coerente e educada possível. E eu acredito que fica aí o apelo para os estudantes da engenharia química: participem dos movimentos. A gente acha que movimento estudantil é tudo besteira, que as decisões políticas não atingem, né, os estudantes, mas a realidade é que atinge. Então é importante que vocês participem das assembleias, participem das eleições,
né, estejam sempre ativos ali, porque se a gente não toma as nossas decisões, alguém vai tomar pela gente, né? Então eu queria pedir um maior engajamento aí dos estudantes da engenharia química para que nos ajudem nessa caminhada. Falando um pouco sobre o que é o Centro Acadêmico de Química, o CAQUI, a gente sempre tem como objetivo difundir, explicar conceitos da própria universidade. O que é o Centro Acadêmico, o que é o colegiado, o que é o Instituto de Química, o que é uma unidade acadêmica, o que é o DCE, se eu preciso mexer com um estágio, quem que eu tenho que procurar, qual que é a função do SAA, e por aí vai. A gente sempre se dispõe a ajudar. Vamos fazer junto, montar sua grade? Vamos ver o seu objetivo na universidade? Ah, vamos entrar no PET, vamos entrar na Atlética, vamos entrar na empresa Júnior, vamos fazer parte do CA, vamos fazer um PIBIC, vamos fazer um PIBID, porque só as disciplinas não é suficiente para estar dentro da universidade. É preciso fazer esse a mais. O que é uma atlética? Se eu fosse definir a explosiva em uma palavra, eu ia dizer que é integração. Eu diria que a atlética é uma associação acadêmica em que promove integração entre os alunos através do esporte, como também eventos esportivos, eventos culturais, mas principalmente o esportivo. Acho que o nosso principal foco é realmente integrar os alunos e trazer essa parte mais humana. A gente vem para mudar realmente a experiência dos alunos do IQ, principalmente o IQ, que ele é 4 cursos, então são muitos alunos, então geralmente a gente passa por essa experiência da graduação, assim, meio que não conhecendo muito bem as pessoas, fica limitado ao próprio semestre, então é a oportunidade da gente criar esses vínculos, juntar engenharia química com bacharelado, licenciatura, e o esporte faz muito isso. CCQ Júnior é uma empresa júnior que foi fundada aqui por estudantes que tinham essa vontade de colocar na prática as atividades, as matérias que a gente vê na graduação. É uma EJ que ela é formada por todos os cursos do Instituto de Química, então todos os estudantes do Instituto de Química podem ingressar na Empresa Júnior. E para quem não conhece o que é a Empresa Júnior, o que é o movimento Empresa Júnior, a gente faz parte de uma rede mundial que é muito forte aqui no Brasil, focadas em empresas que fazem os estudantes, de forma voluntária, já praticarem atividades de ter a vivência empresarial na prática. E grande parte dos nossos serviços são de desenvolvimento ou aperfeiçoamento de produtos. Então muitas vezes chega um cliente querendo fazer um produto novo ou melhorar ali algum produto que ele já tenha, e a gente oferece esse serviço. A gente também faz vários projetos de análise química, a gente também pode fazer projetos de consultoria ambiental, de ensino de química. A gente tem uma carta bem grande justamente pela multiplicidade da nossa empresa júnior de ter pessoas de cursos diferentes. Depois que saíram da empresa júnior, participam hoje em dia aí do mercado sênior em grandes empresas, então na Ambev, Heineken, Pepsi. As pessoas durante essa jornada aí na CSTQ conseguem aprender e realmente colocar em prática não só o que a gente aprendeu aí na graduação, como várias outras temáticas que a gente é capacitado durante a empresa para conseguir exercer. Um dos trabalhos que diria que me deu mais satisfação de ter organizado e ter ficado tanto tempo foi a Fábrica Escola de Química. Não pode ser simplesmente uma questão de economia para a universidade, isso não seria tão interessante. Teria que ter também a área de educação e, se fosse possível, também a área de extensão. Ou seja, o tripé da universidade, nós fazíamos água sanitária, fazíamos detergente neutro, fazíamos detergente mais pesado, tudo desenvolvido conosco, por nossa equipe, um detergente para piso, que ficou famoso, né? Até hoje nós temos a formulação. Nós tínhamos 6 produtos ao todo, que era o carro-chefe. Quando fazíamos o Fest Vende, e era anunciado isso para a comunidade fazia fila lá na entrada sul do ICC, porque a Fábrica Escola de Química era um projeto tão simples, nos custou tão pouco e nos deu tanta satisfação, a mim pessoalmente,
E os alunos que participaram dessa experiência e também alguns empresários que vieram fazer cursos aqui conosco, todos, sem exceção, se beneficiaram. A universidade fica tão mais rica quando ela se abre para resolver problemas da comunidade. Este é o grande filão que a universidade ainda tem que traçar. Deixar somente de ter problemas de conhecimento, de expansão do conhecimento, mas aplicar o conhecimento na resolução de problemas. Este é o grande mote da universidade e isto que esperamos que um governo sério neste país possa fazer. A Central Analítica também foi um marco importante para o Instituto de Química, com o objetivo de manter esse equipamento funcionando, mas principalmente de manter esse equipamento disponível para a instituição e para toda a região, né, já que esses equipamentos foram adquiridos sob a égide do CTINFRA e uma das exigências do CTINFRA era manter esses equipamentos funcionando institucionalmente e regionalmente. A Central Analítica do Instituto de Química é um laboratório multiusuário, né? Então, aqui a gente tem diversos equipamentos que atendem tanto as pesquisas e, portanto, os professores e os alunos de graduação e pós-graduação do Instituto de Química, como também professores, né, e pesquisas da UNB. O nosso principal colaborador é a Polícia Federal, então a gente presta serviço, né, auxiliando eles na identificação de alguns compostos ou de coisas que eles apreendem, né, produtos que eles apreendem lá e precisam ser identificados, e alguns equipamentos que eles não têm lá. Além disso, a Embrapa também, né, o IBAMA, os próprios ministérios, né, da Agronomia, Ministério da Saúde, procuram a gente para fazer análises, né, que emitir laudos, enfim, né, de produtos que chegam no Brasil, às vezes nos portos, né, ou que eles precisam identificar. Então, quando eu comecei o curso em 1994, não era nem nesse prédio aqui, a gente ainda estava lá no ICC, na ala sul do ICC. O contato com os professores na época não é semelhante ao que a gente tem hoje. Hoje eu percebo que nós somos mais próximos dos estudantes. Os estudantes sentem mais à vontade de conversar com a gente, de tirar dúvidas. Com relação à perspectiva, né, para onde que o Instituto de Química tem que ir, né? Então, a gente precisa aprimorar as nossas relações com as outras instituições. Porque Brasília tem uma vocação para o curso de Química dela, que busca atender às demandas regionais. Goiânia, por exemplo, está muito próximo aqui, também tem uma vocação semelhante, por uma questão geográfica. Então, a gente precisa aproximar esses cursos. E, fora isso, a gente precisa aproximar de cursos de outros países, para a gente poder trocar essa experiência. Bom, o que eu espero para o Instituto de Química? Bem, eu espero, em primeiro lugar, eu espero continuar trabalhando aqui até o encerramento da minha carreira profissional. Então, eu realmente espero o melhor para essa instituição. Acredito que o curso de Engenharia Química trouxe um novo fôlego, um novo ar para o Instituto de Química, e eu espero que isso continue, um espírito de renovação do Instituto. Nós, internamente, temos a intenção e a expectativa de formar um grupo de pós-graduação em Engenharia Química, que acompanharia as pós-graduações em Química tradicional que nós temos já instalados. Então, nesses 10 anos, né, que eu tenho de UNB, eu vi o Instituto crescendo, né? Eu acho que o Instituto de Química, ele tem um potencial para crescer ainda mais, né? Então, foi assim, é muito bom quando a gente vê a contratação de novos professores, né? O aumento do número de alunos de graduação e pós-graduação, né? Tendo acesso aos laboratórios, a fazer essas, né? Poder ter acesso à pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, né? Com um potencial assim
que não deixa a desejar a nenhuma outra instituição, né? A UNB, né, por estar no Centro-Oeste, né, que é uma região que tem poucas universidades, né, a gente tem muito a oferecer e é uma responsabilidade, né, a todos nós que trabalhamos aqui, não só os professores, mas os alunos também. E é isso, acho que né, só tem aí a crescer. Eu estou aqui há quase 5 anos, eu estou aqui há 24 anos. Amanhã é o meu contrato. Vi o IQ crescer muito, né? Eu vi o IQ passar de departamento de química e vi virar um instituto, né? E vi mudar o local, então o nosso espaço físico aumentar e, consequentemente, eu vi também o número de professores de 20 subir para 60. Então eu vi o crescimento de 2 cursos para 4, né? 4,5, nós somos concessionários de outro curso. Então essa possibilidade de ter mais curso, de ter mais gente nova, com novas ideias, então com tudo mais novo, fez com que no tempo eu visse o curso crescer muito, o instituto crescer muito, e isso me fez ver, né, que apesar da gente não estar no ideal, a gente está num caminho muito melhor do que estivemos há 20 anos atrás. Arejar e ver de forma, mantendo a base, mas sim com tudo de novo que vem como uma ciência dinâmica química, a gente está conseguindo incorporar. Eu não estou 100% satisfeito e não tenho que estar. Ninguém tem que ficar satisfeito 100%. A gente sempre tem que tentar mais. Eu estou bastante otimista com o nosso futuro, apesar, né, desse cenário sombrio que, de maneira geral, né, é surgido aí no horizonte, né, das instituições de ensino federal, né. Eu estou com boas perspectivas para o Instituto de Química por conta, né, das perspectivas de captação de royalties, né, com o sucesso, né, dessa startup que foi desenvolvida aqui no Instituto pelos professores Marcelo Rodrigues e pelo professor Breno, né? E também não é apenas a Criotec, né? Nós temos outros exemplos, né, de projetos com um volume grande, né, de financiamento, né, como o projeto aí do professor Fernando Sodré, acabou de receber aí cerca de 13 milhões de reais. Então eu tenho ótimas perspectivas, sim, eu estou otimista com o futuro do Instituto de Química. O Instituto de Química, para mim, eu não tenho o que reclamar. Eu falo para a senhora e para eles aí. Para mim, é a minha casa, porque eu vivo o dia inteiro aqui, né? Eu tenho vocês como, vocês que eu digo, né? Professor, funcionário, aluno, porteiros, meio da limpeza, né? Como uma família para mim. Essa aqui é a família que eu tenho no coração. Lindo, Chiquinha! Ficou bom, gente?